Vocês não reparam, não, mas assim, eu vou entregar tudo que está no meu coração. Eu não vim pregar. Glória a Deus. Eu vim entregar. É um esforço de entrega e não de convencimento. Então, é um esforço profético. E aí eu quero esclarecer uma coisa, rapidinho. É o seguinte: ó Jerusalém que matas os profetas. Então, quem mata o profeta não é a religião. Quem está matando os profetas hoje em dia não é o pagão, é o crente. Então, o pagão aprisiona o profeta, o crente mata. Então, um escravo, ele não pode matar o profeta. Ele pode fazer o profeta sofrer. Então, só pode matar o profeta o irmão do profeta que ficou religioso. Então, quem mata o profeta é o Caim. O escravo tem poder de fazer o profeta sofrer, mas o irmão corrompido tem o poder de matar o profeta. Porque o escravo não tem poder de matar o profeta, ele tem o poder de escravizar o profeta. Então, Babilônia escravizava o profeta, mas não matava. Então, Daniel foi preso na Babilônia, mas continuou profeta. José foi preso no Egito, mas continuou profeta. Amém? Então, se você pegar um filho seu e ele for levado para dentro do mundo pagão, ele vai continuar profeta. Mas se ele ficar oprimido pela nossa religiosidade, nós vamos matar o profeta. Então, Babilônia fazia o profeta sofrer, mas Jerusalém matava o profeta. Então, o maior assassino de profeta hoje é o crente. Porque ele oprime o profeta na satisfação da sua carência. Na definição de qual culto que está certo. E como os dois estão falando em nome de Deus, ele consegue matar o irmão. Então, o que mata o profeta? É discutir entre dois crentes qual dos dois cultos está certo. Então, quem está matando os profetas? A nossa religião cristã na discussão de qual dos cultos está certo. E aí, quem tem mais direito, mata quem tem menos direito. Ó Jerusalém que mata dos profetas. Então, como é que eu mato um profeta? Defendendo o meu futuro. Então, se eu pegar um filho de Deus que nasceu na minha casa e fazer ele pensar que ele tem a obrigação de garantir o meu futuro, eu matei o profeta. Então, deixa eu explicar. Quando um crente recebe um filho de Deus em casa e acha que o filho é dele, que Deus tem que salvar, você matou o profeta. Porque você quer matar o profeta, faz ele preocupar com o futuro. Porque o profeta, ele não é a garantia do futuro, ele é a perspectiva do eterno. Então, todo filho de Deus, toda família de Deus, tem a promessa que na casa de Deus só vai nascer o quê? Profeta. Então, eu vou te fazer uma pergunta retórica, pedagógica. O seu filho é o seu filho que você está querendo que Deus salva? Ou é o Filho de Deus que Ele te deu para cuidar, para Ele cumprir um propósito? Você recebeu em casa um salvador da humanidade ou um perdido que você está querendo salvar? O batismo é uma definição de propósito ou uma garantia de propósito? O batismo é para testemunhar uma vocação ou para garantir a salvação? Nós estamos batizando os nossos jovens para garantir que eles vão ser salvos ou para eles terem certeza que eles vão salvar? Glória a Deus, irmãos. Então, é para testemunhar um eterno e não para garantir um futuro. O ambiente da igreja é para que os nossos filhos encontrem as condições de materializar o seu eterno e não para que eles sejam protegidos até alcançar o seu futuro.
Quando eu faço um filho de Deus pensar no futuro, o que eu matei? O profeta. Porque futuro não tem nada a ver com profeta. Futuro é o adivinhador e o prognosticador. E se tem uma coisa que Deus abomina, é perguntar para ele sobre o quê? Porque nem Jesus sabe o dia que ele mesmo vai voltar. Glória a Deus, irmão. Tá bom para você não? O povo aí tentando adivinhar, Jesus falou, nem eu sei, pai, meu negócio não é assim não. Eu sei o seguinte, a hora que ele falar, eu volto. Falou, eu estou lá. Ué. Meu Deus, nós estamos ficando loucos com a cabeça. Louquinho. Quem inventou o futuro, amado? Qual foi a primeira vez que o futuro foi usado numa linguagem? O diabo. No dia em que, então será. O que é isso, futuro? Então, Deus criou o eterno. O tempo é o ritmo e a coreografia com que o eterno se revela. E não a metodologia que garante o futuro. Então, meu tempo não é para ser gasto na garantia do futuro. Meu tempo é para que eu possa fazer o movimento que revela o eterno. Então, o tempo não é para determinar uma atividade. O tempo é para garantir um movimento. Então, se eu não movimentar no tempo, eu não estou realizando trabalho porque eu estou mantendo a atividade. Então, às vezes, eu estou o esforço de manter uma atividade que garante o futuro. Eu estou perdendo meu tempo. Então, você desenvolver uma atividade que garante o futuro, você está perdendo o seu tempo, porque você está fazendo muito esforço e nenhum deslocamento. E trabalho é força vezes deslocamento. Então, se eu tiver deslocamento zero, não interessa quanto esforço, meu trabalho é nulo. Então, às vezes, em vez de fazer mais esforço na atividade, eu podia fazer mais movimento. E aí, com um pouco de movimento, eu aumentava o meu resultado de trabalho. Então, eu posso dobrar minha capacidade de trabalho com algum movimento e menos atividade. Então, mais movimento, menos atividade. Glória a Deus. Mais encontro, menos reunião. Glória a Deus, amado. Então, trabalho é o encontro que promove o movimento. Reunião é a agenda que mantém a atividade. Então, muitas vezes, eu estou me reunindo para manter a atividade, não fazer um encontro para produzir o movimento. Glória a Deus. Então, o encontro da igreja é para garantir o movimento, e não para manter a atividade. Glória a Deus, irmão. Porque isso é o profético. Isso é o profético. Porque as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Paulo não estava escrevendo isso para os muçulmanos. Ele estava escrevendo isso para quem? Para os crentes. Porque os crentes só se reuniam para cada um resolver rapidamente o seu próprio problema. Então, toda reunião para resolver o meu problema é uma atividade. Todo encontro para produzir um movimento é trabalho. Então, as atividades matam o profeta. O movimento ajuda o profeta a cumprir o seu propósito. Então, eu quero trazer para vocês uma palavra profética. E a palavra profética é para revelar o meu eterno, e não para insinuar o meu futuro. Então, eu quero ser aqui instrumento de Deus sobre a vocação profética dessa comunidade. Eu quero ser usado por Deus para falar do que vocês já são e como é que vocês podem expressar melhor o que vocês já são para essa nação. Amém? E não para como é que vocês podem fazer melhor o que vocês já estão fazendo. Então, como é que vocês podem melhorar a expressão do que vocês já são, em vez de ficar ocupado fazendo bem feito o que vocês já fizeram? Então, melhorar a consciência da minha vocação vai fazer com que eu possa fazer o que ainda não foi feito, em vez de ficar fazendo bem feito o que já foi feito. Então, essa comunidade não foi levantada para simplesmente fazer bem feito o que já foi feito, porque isso não vai transformar o país. Essa comunidade foi levantada para ter a coragem de fazer o que ainda não foi feito, para produzir o movimento, e não para ser padrão de uma atividade. Então, vocês não estão aqui para melhorar o padrão da atividade, mas vocês estão aqui para garantir a qualidade do movimento. Glória a Deus.
Então, não se distraia. Nada distrai mais o profeta do que fazer o certo, que já foi feito certo, certo de novo. Então, o que mais corrompe o profeta é a distração do certo, bem feito. Então, lá em Atos, capítulo 8, e aí eu quero usar um texto aqui, lá em Atos, no capítulo 8, Atos 1, versículo 8, né, um texto bastante conhecido, eu vou ler o 7. Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para sua exclusiva autoridade. Amém, irmãos? Não, mas amém mesmo. Não. Você vai falar assim, amém. Eu não tenho que estar ansioso quanto ao dia de amanhã. Eu não vou lobotomizar meu filho, fazendo ele arrumar alguma atividade que garanta o futuro dele. Isso é demoníaco. É do capeta mandar um menino para a escola para ele aprender um ofício para garantir o futuro, porque eu estou matando o profeta. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. A igreja que está fazendo qualquer coisa para garantir o futuro dela está sendo movida de um espírito anticristo. Então, qualquer preocupação com o futuro da igreja é satânico. A igreja não se preocupa do seu futuro, ela se ocupa de expressar cada vez melhor o seu eterno. A igreja tem um compromisso de eternidade e não uma expectativa de futuro. Glória a Deus. Não cabe a vocês qualquer pensamento em favor do futuro da igreja. Porque a igreja é Cristo o alfa e Cristo o ômega, o princípio e o fim. A igreja está pronta, ela só está sendo formada. Não há nada que o homem faça que pode melhorar o que a igreja vai ser. Ela já está lá pronta, gloriosa. Nós não vamos fazer a igreja, nós vamos encontrar ela. Aleluia, amado. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês darão testemunho? Não, irmãos. O evangelho não é para dar testemunho. Uma pessoa proclama a verdade. Então, o capeta proclama a verdade. Mas só uma relação estabelece a verdade. Então, o evangelho na igreja é para construir e fundamentar uma relação que tem perspectiva do eterno. Então, o ambiente da igreja está livre de qualquer ansiedade com o futuro, para que aqui não seja uma reunião de quem está tentando resolver o problema. Então, a igreja não tem a motivação de reunir para garantir quem vai ser salvo. A igreja é exatamente um encontro de quem não está preocupado com ser salvo, porque já foi salvo. Então, tendo sido salvo, nossas obras serão boas, porque eu não vou fazer nada aqui para salvar ninguém. Então, eu não vou fazer nada aqui para salvar meu filho, eu não vou fazer nada aqui para salvar meu casamento, não vou fazer nada aqui para salvar meu marido, minha mulher. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa aqui para salvar quem quer que seja, eu estou dizendo que tudo que Cristo fez na cruz não foi suficiente. Então, qualquer coisa que a igreja faça para salvar quem quer que seja é anticristo. Então, o que está combatendo a igreja não é o capeta, é o espírito de anticristo que se instalou na igreja, dizendo que o que Cristo fez não foi suficiente para salvar e nós temos que continuar fazendo alguma coisa para salvar. Mas o ministério da igreja não é salvar. Tendo sido salvo, o ministério da igreja é reconciliar um povo que agora já é salvo com o seu propósito. E o propósito é manifestar o reino de Deus na terra e não levar o povo para o céu.
O propósito nunca foi encher o céu de salvo. O propósito foi, porque quem prometeu salvação no céu foi o capeta. O capeta falou assim, no dia em que você fizer, você vai ser igual a Deus. Então, Babilônia é, qual é que vocês têm que fazer para chegar no céu? Então, o caminho do que eu tenho que fazer para chegar onde Deus está é capeta, é demônio. O Espírito Santo é como é que eu vou encher a terra com o que veio do céu, e não o que eu estou fazendo na terra para encher o céu. Amém, irmãos? Então, como é que a terra vai ser cheia do que foi feito no céu? E não como é que o céu vai ser feito do que vai ser cheio do que está sendo feito na terra. Amém? Quem está querendo encher o céu com as coisas que são feitas na terra é Babilônia. Quem está enchendo a terra com o que foi feito no céu é a igreja. Aleluia. Amém? Então, vocês não vão dar testemunho. Vocês serão testemunha. Tanto em, diga comigo, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, presta atenção. Tanto em, então é um movimento. Amém? Não é Jerusalém nos confins da terra. É um caminho que vem de Jerusalém e vai até nos confins da terra. Então, é um movimento. Não é como é que eu vou, presta atenção, não é como é que eu vou repetir a atividade de Jerusalém nos confins da terra. É como é que eu vou caminhar com essa mensagem desde Jerusalém. Então, como é que eu vou pegar uma semente e vou replicar essa semente nos confins? Então, como é que eu vou encher a terra? Não é como é que eu vou ocupar a terra. Então, a igreja está ocupando a terra com uma atividade, em vez de encher a terra com a natureza. Então, a vocação da igreja era multiplicar a semente e não divulgar a atividade. Então, a igreja está divulgando a atividade litúrgica. Então, nós estamos fazendo uma ocupação de ordem e não a transformação de natureza. A igreja é para produzir uma transformação de natureza, de modo que a natureza encheu a terra e não a atividade. Então, nós estamos enchendo a terra da atividade, em vez de encher a terra com a natureza. Então, Deus não deu para nós o poder de reunião, Ele deu a autoridade de multiplicação. Então, o papel da igreja é multiplicar uma semente, de modo que da nossa espécie vai ter gente em todo o confim da terra, de modo que todas as famílias da terra serão abençoadas por gente dessa espécie. Então, eu vou ter gente dessa espécie em toda a família da terra. Então, de toda tribo, língua, povo, raça e nação, eu vou ter gente dessa espécie. Porque a semente foi colocada lá. Então, eu não vou ter gente fazendo o que eu estou fazendo, mas eu vou ter gente dessa espécie fazendo qualquer coisa. Então, a igreja não é um que será feito, é o como qualquer que será feito. Então, a igreja vai encher a humanidade de um tipo de gente que qualquer que eles fizeram será feito como um filho de Deus faz. Amém, amado? Então, vou explicar melhor. Presta atenção. Vamos supor que o cara tem uma padaria. Amém? E ele tem muitos filhos. E ele vai formar os filhos dele tudo o quê? Na padaria. Mas não é porque ele tem uma padaria que todo filho dele vai ser o quê? Padeiro. Porque se todo filho for padeiro, ele representa um quê? Não, é como é que o filho dele, criado na padaria, vai ser alguém como ele, fazendo qualquer coisa. Então, lá na padaria, ele vai ensinar um como, através do quê. Então, ele tem um quê e ele ensina, através do quê, como ele faz qualquer coisa. Glória a Deus. Então, porque se ele pegar lá na padaria e só formar padeiro, ele vai falir a família. Porque aí, vamos supor que ele tem 10 filhos, aí tudo vira padeiro. Aí vai abrir 10 padarias na cidade. Aí a cidade não aguenta tanta padaria, não consegue absorver. Então, daqui a pouco, está tendo uma competição entre os filhos do padeiro para saber qual padaria que é melhor do que a outra. Então, daqui a pouco, eles estão se matando para saber quem vende mais pão. Então, nós vamos acabar com a família, porque agora eles vão ficar fazendo promoção, vendendo mais barato, prostituindo, para ver se um
toma freguês. Isso muito dificilmente acontece. Talvez vai levar alguns séculos até isso acontecer no Brasil, do cara achar que um ministério é para formar só gente que trabalha com aquele tipo de negócio. De modo que a igreja, em vez de promover o desenvolvimento da cidade, ela está fazendo a competição dos irmãos para saber qual padaria vende melhor pão. Se isso não for do capeta, eu não sei o que é não, amados. Agora, vamos supor, só imagina, que lá dentro da padaria ele forma um açougueiro, ele forma um verdureiro, ele forma um cabeleireiro, ele forma uma manicure, ele forma um advogado. Tudo aonde? Na padaria. De modo que quando o cara vai lá no açougueiro, fala assim, escuta, eu venho aqui no seu açougue, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem a ver com o cara lá da padaria? Fala, meu pai. Mas por que você está perguntando? Porque eu sabia. Vocês tinham que ter um trem, porque o mesmo tratamento que eu tenho lá na padaria, eu tenho aqui no seu açougue. É uma atenção, uma dedicação, uma excelência, eu fico à vontade, eu não quero sair daqui. Eu vim aqui achando que é para comprar carne, é para outra coisa, para te encontrar. Então, agora me fala uma coisa. E o cara lá da verdura? Meu irmão. E antes de você perguntar, a manicure também, o advogado também, tudo é a família que está tocando aqui. Porque aquilo que eu sou e não aquilo que eu faço encheu a terra. Amém, irmãos? É o como eu faço qualquer coisa, e não o que eu faço para me tornar quem eu não sou. Então, nós estamos fazendo alguma coisa para ser o que a gente não é, em vez de fazer qualquer coisa segundo quem nós já somos. Glória a Deus. Então, aí você vai abrir em Atos. Como é que é a sequência? Diga comigo, Jerusalém, a semente, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando Jesus está falando dos confins da terra, onde ficava a fronteira da cultura hebraica? O que é a cultura hebraica? A cultura hebraica, a essência é Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, eu tenho a sua espécie nas suas variantes. Amém? Você está entendendo o sentido da semente? É uma espécie com as suas variações. Agora eu vou colocar isso num ambiente fértil para isso ser multiplicado. Então eu tenho a semente, agora eu preciso do útero. Eu tenho o sêmen, pai, agora eu preciso do útero para essa semente ser multiplicada. Então, por isso que nós fomos já abençoados com duas coisas. Sede fecundos, multiplicai. Então, presta atenção, eu preciso de uma essência e eu preciso de uma condição, senão eu não formo uma cultura. Então eu não preciso perpetuar a atividade, eu tenho que semear a essência numa cultura que seja capaz de multiplicar. Então eu tenho uma essência monoteísta, mas ela não é monoteísta, ela é Abba, Pai. Então, o que o judeu não sabia é que ele não representava o Deus correto. Ele representava aquilo que ninguém sabia que Deus era, o Pai. Então, a cultura hebraica não era para dizer qual Deus estava certo. A cultura hebraica era para ser a semente da natureza e não a condição da ordem. Então, o povo ficou legalista, achando que a vocação judaica era a lei de Moisés e não a natureza de Cristo. Então, muitas vezes, a igreja está corrompendo a sua vocação porque ela acha que nós temos o Deus mais certo que o outro, sendo que nós temos o invisível de todos os deuses. O que o povo não sabe é que, independentemente de ter muitos deuses, nós sabemos que Ele é Pai. Então, o mundo tem muitos deuses, mas nós conhecemos o invisível, porque nós conhecemos a identidade, a essência, nós conhecemos o DNA. Então, eu sou fecundo, porque eu carrego o invisível do visível. Então, o mundo tem um visível. O visível do mundo é politeísta. Mas agora, tinha um judeu que era monoteísta. E ele, como monoteísta, ele estava em conflito, porque ele dava testemunho, mas não formava cultura.
Então, a igreja que não entende a sua natureza, ela vai ficar impondo a sua ordem. Aí ela fica pior do que o pagão, porque agora ela usa o poder que ela tem de falar em nome de Deus e ela consegue matar. Enquanto as religiões pagãs só alejam, a gente mata. Então, ninguém aguenta um crente com razão. Porque ele vai matar o irmão em nome de ter o direito de fazer o culto certo. Porque ele não representa a promessa, ele representa o direito. Então, ele agora vai chegar em Éfeso. E aí o que é Éfeso? Éfeso é a Ásia. O que é a Ásia? A Ásia é aonde o evangelho cruza a linha da cultura hebraica para os confins da terra. Então, o Éfeso é o encontro da cultura hebraica com a cultura grega. Então, a cultura hebraica tinha o conhecimento e Éfeso tinha a pedagogia. Então, presta atenção, a cultura hebraica tinha semente, mas Éfeso tinha escola. Por isso que aqui agora vamos ler lá o que aconteceu em Éfeso. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. O que era a sinagoga? Desculpa, Éfeso 19, 8. Não, eu vou ler antes. É porque lá em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios, eu até anotei aqui para não... Eu nem gosto de ficar citando versículo, não, porque obrigação de todo mundo, eu tinha que falar Coríntios e todo mundo depois ir lá procurar saber onde é que está. Mas vamos melhorar. Lá em 1 Coríntios 16, Paulo diz assim, eu vou ficar em Éfeso até o Pentecoste. Então, presta atenção, nós temos um Pentecoste de Jerusalém, amém? Então, tem um Pentecoste de Jerusalém, mas depois tem um Pentecoste de Éfeso. E é curioso, porque Paulo está falando até o Pentecoste como data, mas aconteceu um Pentecoste em Éfeso, olha aqui, ó. João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre ele. Então, alguém tinha dado testemunho, mas eles ainda não eram a testemunha. Amém, amados? Então, eles receberam o testemunho de alguém que deu o testemunho. João fez o quê? Deu o testemunho do arrependimento, mas é Paulo que vai fazer a reconciliação. Porque agora vai ser um testemunho interior. Olha o que ele recebe aqui, ó. Olha que ele recebe o Espírito Santo. Falavam em línguas, profetizavam e eram ao todo uns. Ora, onde tinha acontecido essa cena? 12 homens falando em língua, profetizando e ensinando para a cidade inteira. Então você está vendo que teve um Pentecoste em Éfeso, literalmente. Não é maravilhoso isso? Amém, amados? E aí o que aconteceu? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo, persuadindo a respeito do reino de Deus. Então, há uma argumentação. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho da multidão, Paulo se afastou deles. Então, dentro da sinagoga, houve uma resistência quanto ao que Paulo estava ensinando. E aí Paulo foi o quê? Ele abriu outra sinagoga. Ele começou outro culto? Não. Ele levou a semente para o ambiente pedagógico grego. Aí ele levou consigo alguns discípulos e começou a ensinar todo dia na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram da palavra do Senhor, tanto judeus como... Pronto. Então, agora, o que era Jerusalém, Judéia e Samaria, chegou aos... Então, toda a Ásia conheceu a partir da escola de Tirano, e não a partir da sinagoga de Jerusalém. Por isso que, quando Jesus está prestes a ser sacrificado, os discípulos chegam para ele e falam assim, alguns gregos querem falar com você.
E Jesus diz assim: é chegada a hora de ser sacrificado o Filho de Deus. Então, presta atenção. O Pedro, ele entendeu, ele não conheceu, Pedro entendeu que ele tinha uma vocação para falar com os gregos, com o gentio. Então, Pedro falou, Deus me levou para falar com o gentio. Só que na cabeça do Pedro, ele está fazendo a transição. O Pedro está fazendo a transição do velho para o novo. Então, o Pedro, ele tem a consciência do legal. Então, ele é Jerusalém, Judéia e Samaria, tá certo? Então, ele acha que o papel da igreja é como é que o gentio vai ficar agora submisso ao mesmo Deus. Então, ele está achando que ele tem que levar Deus para o gentio. E aí ele encontra um cara chamado Paulo, que está apresentando o gentio para o judeu. Então, o maior desafio da igreja não é quando ela apresenta Deus para o gentio, é quando ela tem que ser apresentada por Deus ao gentio. Então, a luta do Paulo com Pedro não nasceu capim, onde é que os dois discutiram, não, porque o Pedro achava que a vocação dele era convencer o gentio. Só que Paulo fez o Pedro entender que ele era aprender com uma cultura politeísta o que é ser pai. Porque você não vai saber o que é ser pai, a não ser que você tenha espírito de adoção. Então, eu só vou saber o que é verdadeiramente pai se não for o serviço da pregação, mas for o afeto da adoção. Então, se não fosse a participação do gentio trazendo o afeto, a pregação era teocrática, teológica, e não pedagógica. Então, é no convívio de um ambiente politeísta grego que a minha semente vai abençoar todas as famílias da terra, porque senão eu vou querer que todo mundo seja meu parente religioso, mas eu não sou a referência para todas as famílias. Aí eu vou reunir na praça só gente de uma mesma espécie, e não de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Então, o grande conflito da igreja é porque ela acha que ela tem que catequizar o gentio e não aprender a pedagogia do gentio para a gente finalmente ser família. Então, a igreja não é para levar culto para a escola. A igreja é para aprender a ensinar no culto. Então, a escola é para a igreja aprender a pedagogia. E não para impor a liturgia. Então, nós não temos que levar a liturgia da igreja para a escola, nós temos que trazer a pedagogia da escola para a igreja. Então, o maior desafio não é levar o judeu para o gentio, o maior desafio é trazer o grego para receber a semente, porque se a gente colocar essa semente em toda tribo, língua, povo e raça, nação, todas as famílias da terra serão abençoadas. Senão, não vamos abençoar só os parentes que frequentam o culto, e não vamos formar a escola que abençoa todas as famílias. Amém, meus irmãos? Então, houve um conflito na sinagoga para ele poder chegar na escola. Então, Deus está empurrando a igreja para onde? Para a praça. Porque quando João viu a igreja dos últimos dias, o que ele não viu? Templo. Então, lá na praça de Jerusalém não tinha templo, mas havia o encontro de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Então, a igreja dos últimos dias tem cara de praça e não de templo. Então, a ênfase da igreja dos últimos dias é a cultura da praça e não o rito do templo. Então, nós não temos que trazer o rito do templo para a praça. Nós não temos que fazer templo na praça, nós temos que trazer praça para o templo. Então, nós temos que quebrar o templo para fazer a praça. Em vez de ocupar a praça com o templo. Glória a Deus, irmãos. Porque aí na praça vai ter gente de toda tribo, língua, povo, raça, nação. Então, o grego, por isso que quando os gregos querem que conhecer, for agora, está pronto. Porque agora vai ser Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o evangelho que chegou no Brasil veio de Éfeso e não de Jerusalém. E lentamente nós estamos trazendo de novo o evangelho de Jerusalém para o Brasil. Em vez de levar o evangelho do Brasil para Jerusalém. Está faltando a praça brasileira em Jerusalém, mas não está faltando o templo de Jerusalém no Brasil.
O Brasil hoje, de novo, é o lugar onde existem os maiores templos da humanidade. Então, se você parar para pensar, onde é que estão os maiores templos do mundo? No Brasil. Ô, Jesus! Nós estamos usando a nossa energia para construir templo. Sabe quanto tempo levava para construir um templo? 100 anos. Sabe o que acontecia em volta do templo quando estava sendo construído? Miséria. Porque toda a arte, toda a cultura, tudo trabalhava em função de construir o templo. Então, onde é que existe o maior contingente de pobreza? Em volta das pirâmides. Onde é o maior contingente de pobreza hoje na cidade de São Paulo? Fala para mim, amados. Onde é o ambiente de maior degradação social, comercial da cidade de São Paulo? O Brás. Sabe o que era o Brás? Era o Centro Cultural de São Paulo. Hoje o Brás é a desgraça comercial, onde o cara faz comércio em cima de um pano. E sabe o que tem no Brás? As maiores catedrais protestantes do Brasil e do mundo. Entendeu, meu irmão? Devoção produzindo escravidão. E não espiritualidade produzindo educação. Uma vergonha. Quem conhece o Brás aqui em São Paulo? Você sabe o que eu estou falando. É o Egito. O Brasil hoje é o maior contingente de fé cristã da humanidade e os piores índices sociais do mundo. Não conseguimos encher os templos de gente, mas não conseguimos transformar a comunidade. Então, quando Jesus fala, eu vou destruir o templo e construir a eclésia, você sabe qual é a definição de eclésia? Eclésia é um movimento na comunidade que se ocupa de como transformar a sociedade. Então, a igreja era para discutir como é que a cidade podia ser transformada e não como é que a gente podia melhorar o culto. Então, todo o tempo gasto pela igreja era em função de como transformar a cidade. Então, se eu pegar Provérbios 31, a mulher virtuosa, quem é a mulher virtuosa? A igreja. Quem é a mulher virtuosa? A igreja. E onde está a mulher virtuosa? Onde está o virtuosismo dela? No empreendedorismo. Você não sabe se ela tem uma transportadora, se ela tem uma imobiliária, se ela tem uma tecelagem, se ela tem uma indústria de formação de mão de obra ou se ela tem uma fornecedora de marmita. Você não sabe se ela produz vinho, se ela produz doce, você não sabe se ela produz bolo, se ela produz roupa. A mulher ela é uma holding. Qual é a única atividade que você não encontra na vida da mulher virtuosa? Culto. E o que o marido dela está fazendo enquanto ela empreende tudo isso? Ele está sentado com os nobres da cidade, na porta da cidade, dando direção para a cidade. Então, a igreja era para dar direção, de modo que tudo que a cidade empreendesse fosse para a justiça e não para o direito. Só que agora a igreja desenvolveu uma atividade religiosa para garantir o direito dos crentes e não a justiça da cidade. Então, quanto mais direito a igreja tem, mais injusta é a cidade, porque nós estamos fazendo culto para garantir o direito do nosso futuro e não para trazer a justiça que revela através do nosso eterno. Então, em vez de a gente estar sentando na igreja para discutir como é que a cidade pode ficar melhor, nós estamos ocupando a cidade para nos ajudar como é que a igreja pode ficar melhor. Então, hoje a gente põe a cidade para trabalhar para a igreja, em vez de pôr a igreja para quê? Para servir a cidade. Então, Jesus fala, eu vou destruir o templo, porque vocês transformaram isso numa atividade comercial para garantir a própria salvação. E vou colocar nisso a minha eclésia, que é uma assembleia que dá direção para a cidade a respeito de como é que a cidade pode ficar melhor para todo mundo. Porque a igreja era para ser a intersecção para todos os povos. E vocês transformaram a igreja no comércio dos religiosos. Então, a igreja virou o ponto comercial dos religiosos, em vez de ser o lugar onde todas as famílias se interseccionam para todas ficarem bem assistidas com justiça. Então, a igreja era para ser um lugar de intersecção e não de reunião. Nós fomos transformando a igreja na reunião dos que têm direito e não na intersecção daqueles que querem fazer justiça.
Amém, irmãos? Agora vocês estão entendendo por que vocês estão aqui. E por que Deus está fazendo esse movimento, amém? E eu vou terminar. De modo que o Novo Testamento, mais de 50% do Novo Testamento foi escrito por um cara sírio de cultura grega, que é quem? Lucas. Então, o Novo Testamento está sendo apresentado para o Velho Testamento na perspectiva de um gentio. E não o Evangelho sendo apresentado para o gentio na expectativa de um judeu. Nós estamos fazendo que a expectativa de um judeu entra na casa do gentio. Então, o judeu Pedro, quando foi para a casa do Cornélio, ele tinha uma expectativa tão grande que ele chamou o Cornélio de imundo. Então, Deus falou assim, Pedro, é o seguinte, primeira coisa, eu vou mandar você para cá de um cara, mas pelo amor de Deus, Pedro, a primeira coisa, você falou o seguinte, você vai ter vou te dar uma experiência gastronômica. Então, a cura está na mesa, porque Jesus é traído na mesa. Então, se eu não entender a mesa, se eu achar que a mesa é para comer, eu estou lascado. A mesa é para comer, a mesa não é para comer, é para servir. A mesa é para que eu encontre o propósito do alimento e não a necessidade dele. Então, a igreja não é para garantir a comida que nós vamos comer. A igreja é para significar o propósito de cada alimento. Então, Deus falou assim para o Pedro, Pedro, é o seguinte, eu vou descer um lençol para você, e lá está tudo santificado. Você não vai ter que fazer nada para salvar o dragão de Komodo. Tem hora que eu acho que Deus criou o dragão de Komodo só por causa de mim. Porque quando eu olhava para o dragão de Komodo, eu não via nele utilidade. Porque aquilo é tão ruim e feio que a baba dele envenena. Ele não precisa nem morder, não. Só a saliva dele mata. Eu ficava olhando aquilo e falava, tem dia que eu sou o dragão de Komodo para minha mulher, por exemplo. Tem dia que eu acho que a Lana acorda com o dragão de Komodo. Se ela encostar na minha saliva, ela está lascada. Até que agora, recentemente, a saliva do dragão de Komodo é um dos ingredientes que estimulou a criação do monjaro. Então, o dragão de Komodo estava no lençol do Pedro. Tem esperança para você, dragão de Komodo? Amém? Então Deus falou assim para o Pedro, Pedro, daqui para frente você não chama mais nada de imundo. E aí Pedro, teológico, porque Pedro agora ele é o representante do Deus único, ele ainda não entende o Pai. Amém? Amém? Ele entende Deus, mas não conhece o Pai. Quem vai ajudar ele a conhecer o Pai é o irmão dele, mais novo. O irmão pega na mão do mais velho e obriga ele a ir onde ele não quer. Então, é a relação com o irmão que ajuda a conhecer o pai. Não é a pregação do teólogo, é a relação do irmão. Glória a Deus. Amém, amado? Amém? E aí o Pedro, ele produz a pior de todas as heresias com duas palavras. Então, como é que um cara pode produzir a pior heresia da humanidade com duas palavras? Pedro tinha essa graça, de com uma palavra ele ser confundido com Satanás. Ele falou assim, isso não será assim, arreda de mim, Satanás. Então, Pedro tinha essa capacidade, adensada. Entendeu? Aí Deus fala assim para ele, Pedro, come. Ele, por 3 vezes, ele falou assim, não, Senhor. Como é que pode ser não se é Senhor? Como é que pode ser Senhor e ser não? Então, como é que o cara coloca em 2 palavras esse antagonismo? Se é não, não é Senhor. Se é Senhor, não pode ser não. Ou é sim, Senhor, ou se é não, capeta. Então, é não capeta ou sim, Senhor. Glória a Deus, amado. Então, um cara que fala não, Senhor, ele está com crise de identidade, ele não está com a crise teológica. E esse homem já está cheio do Espírito Santo. Você está entendendo que Pedro... Isso é tão... Deixa Deus ministrar no seu coração, porque às vezes você acha que eu estou aqui exagerando. É o seguinte... O cara está convertido porque ele andou com Jesus. Ele está batizado no Espírito Santo porque ele é o agente do Pentecoste. Aí ele vai para um terraço, ele tem um arrebatamento. Então eu tenho um cara convertido porque foi discípulo, batizado porque ele é o cara do Pentecoste e arrebatado. Então você está achando que com arrebatamento vai resolver esse problema? Não, amado. O nosso bloqueio de alma é tão grande que mesmo arrebatado eu posso falar não, Senhor. Você tem ideia do nível
de perturbação espiritual e emocional que a religiosidade pode nos levar. Não é brincadeira, não, amado. O cara está arrebatado. Ele está fora. E a alma dele lá. Não, Senhor. Aí Deus fala, Pedro, você nunca mais vai chamar alguém de... Você escutou, irmão? Você nunca mais vai chamar alguém de imundo. Aí Pedro falou, beleza. Aí vai lá no Cornélio. Então não é o Cornélio na reunião do Pedro. Glória a Deus, irmão. Não é o Cornélio no culto do Pedro. Amém, irmão? É o Pedro na cultura do Cornélio. E o Cornélio é um homem crente, que já fazia coisa boa, mas que faltava conhecimento da sua identidade. Amém? Glória a Deus. Aí o Pedro chega lá e Deus falou para ele, você nunca mais vai chamar alguém de imundo. Presta atenção no discurso do Pedro. Ele fala assim, ô Cornélio, você sabe que Deus falou comigo e Deus me orientou a nunca mais chamar um imundo de imundo. Então é só porque Deus falou para mim que eu não posso chamar um imundo de imundo que eu não vou chamar você de imundo. Então eu só estou aqui porque Deus falou para mim que eu não posso chamar você de imundo. Tá bom? Imundo. E aí ele não ficou satisfeito, não. Quando ele foi dar o relatório, ele falou assim, gente, eu estava lá pregando, mas antes de eu terminar a mensagem, fazer o apelo, o Espírito Santo veio e eu não tive outro recurso, a não ser batizar o imundo. Rapaz, nós estamos doentes. Nós estamos doentes. Por isso que Pedro resistiu. E antes de morrer, ele falou assim, gente, faz um favor, se vocês não for ler minhas cartas, lê as de Paulo, porque ele fala uns trem difíceis de entender, mas que nós precisamos aprender. Que luta. Porque agora Paulo está apresentando o quê? O gentio para o judeu. Então, as cartas não são de Jerusalém para Éfeso, elas começam agora lá nos confins para Jerusalém. Então, a revelação das últimas coisas vem dos confins. Então, onde é o fim da Ásia? Brasil. Glória a Deus, não, amado. Então, agora, a revelação é daqui para lá, amado, não é de lá para cá. Amém, amado? Essa praça, onde eu tenho gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação, vivendo como irmão, que aquele que é o evangelho do Pai vai fazer sentido quando eu só tinha entendimento que era o evangelho de Deus. E não é o evangelho de qual Deus está mais certo. É a ideia de que, apesar de todo mundo achar que são muitos deuses, nós sabemos que Ele é o Pai. Então, nós estamos aqui para falar da relação da família e não do poder da teologia. Glória a Deus. Então, essa é a vocação dessa igreja. É promover o encontro, é fortalecer a relação e não melhorar a atividade. A vocação de vocês é pedagógica, não é metodológica. O nome de vocês não é teologia, não é a lógica do Theos. O nome de vocês é abasofia, é o conhecimento do Pai. Vocês estão aqui para ser família. E aí eu quero terminar com uma palavra profética a respeito desse ministério. Coloca a imagem aí para mim. Porque eu vim aqui para profetizar a respeito do seu eterno. Alguém sabe o que é o Buriti, não? Pois é, era bom vocês saberem. Essa igreja aqui começou através de uma família, de uma vocação, de alguém que veio lá de Manhuaçu. Manhuaçu é uma cultura que desceu pelo Brasil e foi parar num lugar que você não entende por que existe Manhuaçu. Se você for em Manhuaçu, você não vai saber para que existe Manhuaçu. Por que tem tanta igreja, templo, escola, lá tem escola, templo, construção. Você vai lá em Manhuaçu, lá é só buraco e morro. Então você fala, o que esse povo está fazendo aqui? No entanto, nesse lugar agreste, nesse lugar hostil, nesse lugar que aparentemente se olhava e falava assim, isso aqui é deserto, isso aqui não vale nada. Lá tinha uma coisa que as pessoas não sabiam, que é o maior bem da humanidade, que é a água. Então, Manhuaçu é um lugar de um grande rio. Manhuaçu é um manancial de uma água em grande quantidade.
é a nascente de um grande rio. E lá a gente conseguiu produzir um dos melhores frutos de uma coisa 100% arábica. Então eu estou pegando uma coisa lá da Turquia, lá da Ásia. Glória a Deus, amado. Alguém já sabe o que eu estou falando ou não? Então eu estou pegando um fruto lá da fronteira entre Israel e Ásia, Turquia, Ásia Central. Que fruto é esse? Café 100% arábico. E quando ninguém pensava que uma semente 100% arábica ia produzir com qualidade num lugar só porque era manhuaçu. Não faltava o quê? Água. E continua sendo 100% arábico, mas agora é brasileiro. Então, o café brasileiro, com sabor brasileiro, com tonalidades brasileiras, com nuances brasileiros, com aromas brasileiros, é melhor do que o próprio café da Arábica, porque agora é dos confins para Jerusalém. Porque agora eu acrescentei cultura à espécie. Então, agora eu tenho a espécie com todos os tons e nuances daquilo que era só espécie, mas não tinha cultura. Irmão, aleluia, está aqui. Aí esse trem vem para chegar agora numa escola para chamar um negócio buriti. E aí você sabe o que significa buriti? Não. Conhecido como árvore da vida. O que é buriti? Porque serve para quase tudo, até para comer. Sabia não? Pois é. O buriti é uma árvore que produz uma madeira altamente, ela é aquática e por isso ela é resistente à água. Então o buriti não apodrece. Por isso que o buriti é uma ótima madeira para você construir casas. Então o buriti fazia a casa do sertão. Então ele dava condição de moradia para quem não tinha recurso. Então o buriti era o pau, árvore da vida, que Deus usava para construir uma casa. Jesus diz: eu vou destruir o templo e vou construir a minha casa. Então Deus está dando para nosso povo um negócio que está na Amazônia, mas principalmente no Cerrado. Glória a Deus, amado. Na Mata Atlântica, tudo, em quase todo lugar do Brasil, você vai encontrar o pau do buriti. E o pau do buriti, ele diz uma coisa: quando você encontrar a copa de um coqueiro buriti, você pode ter certeza que no pé do buriti tem água. Então o buriti é sinal de manhuaçu, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. E aí, o significado espiritual profundo, ele simboliza a conexão com a natureza, a força da vida e a abundância. Muito mais do que a planta, é vista como um presente da natureza, fonte de alimento, abrigo e recursos para as comunidades locais. Amado, eu não peguei isso num livro de teologia. Eu peguei isso num livro de ciência. Isso aqui é a declaração científica a respeito da Igreja Buriti. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí eu vou ler mais para você sobre o fruto do buriti. Eu estou gastando um tempinho aqui, mas você segura a onda. O buriti, além de ele indicar água, o fruto dele, a madeira é boa para construção, o fruto é bom para óleo, doce e cosmético. Então o fruto do buriti é rico em vitamina A, que é imunológico, e vitamina C. E a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro, na produção do colágeno e é antioxidante. Então a vitamina C preserva a vitalidade, o vigor, enquanto a vitamina A é imunológica. Então eu vou ter longevidade com saúde. Meu Deus, isso é o buriti. O buriti serve para produzir doce, e ele serve para produzir óleo, ele serve para comer e para passar.
Ele é quase igual uma azeitona, dá para temperar a salada com ele, fazer comida e ainda curar as feridas. É por dentro e por fora. Amém, amados? Buriti é por dentro e por fora. Aleluia, Buriti. Então, a falta da vitamina C produz o quê? Cansaço, fraqueza, irritação e pele seca. Então, um cara sem vitamina C, Buriti, ele fica irritadiço. Ele fica nervoso. Ele fica preguiçoso, Buriti. Então, sem vocês, Buriti, a igreja vai ficar áspera, cansada, irritadiça e perturbada da cabeça. E ela vai ficar doente mais rápido, Buriti. E Buriti é sinal de que não vai faltar o quê? Água. E que não vai faltar o quê? Casa. Porque ela não é uma planta para ornamentar. Ela não é para produzir móvel. E se no aperto você pegar o cerne do Buriti, se você pegar o palmito da palmeira Buriti, dá para fazer salada, comida de gairoba. Entendeu, não? Glória a Deus. Então aqui dá para aproveitar tudo, é quase que a vaca do cerrado, você entendeu? Eu quero deixar essa palavra com vocês, de encorajamento, para que vocês não se confundam na ocupação da atividade, mas no fortalecimento da vocação. A vocação de vocês não é litúrgica, é pedagógica. Por isso eu precisava de uma semente hebraica numa cultura grega. Então vocês estão aqui para trazer uma semente Jerusalém, Judéia e Samaria num contexto escola para transformar o conhecimento que nós temos de Deus numa cultura de família para todas as famílias da terra. Então nós estamos aqui para melhorar a cultura espiritual do Brasil e não para aprimorar suas práticas litúrgicas. Então o Brasil não está precisando aprimorar suas práticas litúrgicas, mas o Brasil pode cooperar com desenvolver a cultura pedagógica da espiritualidade transformadora. Glória a Deus. E isso é quando Jerusalém, Judéia e Samaria encontram o quê? A Ásia, os confins da terra. Então o evangelho que chegou aqui veio de Éfeso e não de Jerusalém. E Paulo diz, cuidado, porque vocês muito rapidamente voltam da Ásia para Jerusalém. Por isso tem vindo algumas pessoas de Jerusalém para dizer para vocês que o que vocês estão fazendo não está certo. E eu fico chocado como é que vocês tão rapidamente voltam da graça para a lei. Porque vem gente lá de Jerusalém dizer para vocês como é que vocês têm que se comportar, em vez de vocês ensinar para o povo de Jerusalém como é que eles têm que ser. Então a igreja é para ensinar o tipo de gente que a gente é e não como é que a gente tem que se comportar. Então isso é rápido e a gente não percebe. Então muito rapidamente. Glória a Deus, amados. Acabou. É isso que eu quero compartilhar com vocês. É uma honra estar aqui com vocês, tá bom?